Olá, gente amiga, bom dia! Estamos de volta, terça-feira, 27 de maio. Somos uma só família, somos melodia. Rádio é melodia, rádio é melodia. Muito bem, voltamos hoje com um tema interessante para ser discutido à luz da Bíblia. Obrigado por sua sintonia na Melodia. Amanhã desta terça-feira estou recebendo o pastor Abraão Costa, da PIB em Maitinga. Bom dia, pastor. Aqui, com todo o frio que Conquista está fazendo, Conquista com cara de conquista. Mas eu estou feliz, alegre por rever meus colegas, estarmos juntos e também saber que do outro lado da linha contamos com a audiência, a credibilidade, a confiança, o respeito, o carinho dos nossos ouvintes, né? Então, um abraço a todos, que Deus nos ajude na elucidação dessas questões aqui, sempre à luz da Bíblia, porque ela é o nosso manual de vida. Pastor Silvio Rocha também em nosso debate nesta manhã de terça-feira. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, o pastor Abraão, que eu tive a alegria de dar um abraço, que fazia tempo que a gente não se via. Bom dia, pastor Zé Carlos. Bom dia você que nos acompanha aí pela Rádio Melodia. Você que está aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, todas as redes sociais. Um grande abraço para todos. Vamos juntinhos aí até meio-dia. Eu quero mandar um abraço também para o meu querido Mazinho Elaine, lá no Pé de Galinha, né, acompanhando o debate aí. Que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. E o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Abraão, pastor Silvio, né? A gente está sempre aqui na rocha junto, né? Isso é bom demais. E você aí que está sintonizado na Rádio Melodia, continue, porque o assunto ele é bem atual. Nós precisamos discutir sobre isso aí, porque é de suma importância para a igreja de forma geral. Então vamos iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Meu Deus, somos gratos a Ti por estar agora, Senhor, fazendo uso desse meio de comunicação. Muito obrigado por alto privilégio que o Senhor nos concede de alcançarmos tantas pessoas, talvez até fora do país. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse dia e que irá fazer, e que os corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor nos proporcionar nesta manhã para passar para todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Debate Melodia. Vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui. Recentemente soube que uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou que muitos cristãos não acreditam mais que Jesus é o único caminho para a salvação e, em vez disso, acreditam ser uma pessoa boa e fazer o bem é suficiente. Fecha aspas. Como falar do amor de Deus em uma sociedade que distorce a verdade? Vamos discutir agora este tema no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Abraão, de fato está assim mesmo os nossos dias. Você vê claramente pessoas defendendo a mentira como se fosse uma verdade. Meu Deus. Né? E tentando fazer da mentira a verdade. Enfim, e vice-versa. Um tempo muito estranho, um tempo muito difícil. Né? Como é que a gente fala do amor de Deus nessa sociedade que está acostumada a distorcer a verdade? Pastor Abraão. É interessante, isso me faz lembrar, eu citei no domingo de manhã, trazendo uma reflexão, falando sobre os valores e princípios que este mundo tem, a sociedade de forma geral tem impingido sobre a vida da família cristã, tentando destruir os fundamentos, as bases daquilo que nós cremos, considerando que foi Deus, o arquiteto projetista da família, a maior e mais importante e primeira instituição criada no mundo, foi a família. Então, daí a sua importância e porque devemos valorizá-la. E porque ela tem essa importância e esse valor, é que o inimigo de Deus, inimigo da família e do povo de Deus, tem tentado destruí-la, esfacelá-la, não é?
destruindo os princípios e valores, os fundamentos basilares nos quais nós estamos estribados. Mas eles podem juntar a diabaria toda, o inferno todo, com tudo quanto é categoria de diabo que existe no inferno, não vai conseguir, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém. A família há de prevalecer, como há de prevalecer a sua igreja, a igreja do Senhor, que é formada de famílias. Você vê que eu me empolgo, parece que eu estou lá no púlpito, né? Mas não dá para ser diferente, né? Que a gente fica indignado com isso. Aí eu citei Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles, já tem um julgamento pré-estabelecido. Ai daqueles que chamam o mal bem, ao bem mal, que fazem da luz escuridade, da escuridade luz, trocam o azedo por doce, o doce por amargo, e por aí vai. Então a verdade pela mentira, e a verdade é uma só. É o Senhor quem diz: eu sou a verdade, ou seja, a única. Não há uma outra verdade. E aí o que falta a essa sociedade que descrê desta verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pergunta que vem aqui é: como nós podemos continuar falando do amor de Deus a uma sociedade que distorce a verdade? Continuar, insistir, persistir, não é? Usar da resiliência, um termo pós-moderno, né? Perseverarmos. Por quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, porque ela vai continuar assim, de mal a pior. Ela não vai mudar. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Então, aqui em João capítulo 8, versículo 24, o Senhor dizendo já àqueles da época que duvidavam de quem ele era, ele disse: por isso, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então vai morrer na ignorância, e Deus não vai ter ninguém por inexcusado. Porque a verdade está aí, patente, nua e crua, aos olhos, aos ouvidos. Agora precisamos aceitá-la, não é? No capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, versículo 17 a 18, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, diz aqui que a pesquisa nos Estados Unidos não acredita mais que Jesus é o único caminho para a salvação. E qual é o caminho? Continua sendo Jesus, porque a finalidade dele vir ao mundo foi para isso. Agora o versículo 8 diz: quem não crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o 19 nos diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a verdade, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram feitas na maldade. Então, não tem como, não tem escapatória. Aí você vai lá para Atos 4,12 e diz: porque não há outro nome debaixo dos céus, nem em cima nos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Depois de ter dito que Ele é a verdade. Então a verdade que nós precisamos crer é em Jesus, que Ele é o único caminho que conduz ao homem ao céu. E o céu é morada de Deus e morada para aqueles que pertencem a Deus. Se eu não creio nisso, eu não tenho saída. Eu não tenho outra escapatória, porque não é mérito nosso. Não adianta você fazer penitência, ser bonzinho, um homem íntegro, cumpre as suas... Eu já ouvi tantas essas respostas como saídas, atalhos para justificar o mérito para ser salvo. Não, o mérito não está em nós. Está naquele sacrifício expiatório, único, incomparável e irrepetível que Jesus realizou na cruz do Calvário. Por mim e por você, meu amigo que nos ouve. Por enquanto, são as minhas considerações. 11 horas e 22 minutos. 11h22 na melodia. Pastor Silvio, nós também estamos vivendo, além desse problema, um tempo em que o homem tenta resolver os seus problemas através do homem, né? É o homem resolvendo suas questões. E está aí as terapias, está aí a IA também para... Você sabe que tem gente se consultando com a IA, né? Como se... Porque você chega assim para a IA e diz: agora você é um terapeuta, e ela age como se ela fosse um terapeuta. E a pessoa vai resolvendo seus problemas. Enfim, é um tempo diferente. É um tempo diferente.
Como é que a gente prega o evangelho aí nesse tempo, pastor Silvio? Eu entendo que nós não podemos mudar, né? Devemos seguir a mesma temática até dos que foram antes do Senhor. E a mensagem é uma só, né? Convertei-vos, arrependei-vos. A mensagem de João Batista foi essa, até do próprio Senhor também foi essa, né? Eu que diria de Noé, né? Não teve muito um resultado tão satisfatório não, né? Do ponto de vista assim, humano que como nós falamos, né? Muitas vidas se convertendo. No final de todo aquele tempo ali, apregoando o reino de Deus, no final ele e sua família entrou na arca. Graças a Deus, né? Ele salvou sua família. Salvou a gente. Imagina o cara ganhar o mundo todo e não ganhar a sua família para Deus, né? E salvar a sua família, mas ele adentrou na arca com a sua casa, com todos os seus. Convenceu os filhos, convenceu a esposa, as noras. Eu penso que com toda a modernidade, pastor Jaelson, toda a tecnologia que se tem aí, o evangelho tem que continuar sendo pregado da mesma maneira, da mesma forma, né? É uma palavra dura, direta, objetiva. Jeremias, o profeta Jeremias, que foi antes de Cristo, ele escrevendo o seu livro, ele está anunciando 70 anos de cativeiro. Olha o que ele diz, capítulo 25. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Versículo 5, ele fala em converter. Convertei-vos agora. Convertei-vos agora. O apelo, né? O apelo constante feito em todo o livro de Jeremias é esse, para converter. E a mensagem enviada por Deus através dos seus profetas também é essa, converter. O próprio João Batista disse para converter, e em seguida, João Batista foi o precursor do Messias, nosso Senhor disse, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então a mensagem ela precisa continuar. Não somente antes, mas num período que o Senhor aqui esteve, mas depois também. A mensagem ela precisa continuar, e a vontade do Senhor é essa, né? Que essa mensagem seja pregada em todo o mundo, não somente em Jerusalém, na Judéia, Samaria, mas até os confins do mundo, a palavra ser pregada, a mensagem ser pregada. A tecnologia, a modernidade não pode de forma alguma modificar, nem impedir a pregação do reino de Deus. De forma alguma, porque nós sabemos disso, né? Todo tempo tem as suas dificuldades, até o próprio tempo do Senhor. Ele até severamente repreendeu, advertiu as cidades incrédulas dos seus dias, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E sentenciou-as ao inferno, porque fez sinais e prodígios ali. Agora imagine, Jonas, ele não fez nenhum sinal, nenhum prodígio. Ele foi lá e só pregou. Então qual o resultado? Um resultado positivo. Do rei até o menor, todos se converteram e se arrependeram. E Jesus disse que se o evangelho fosse pregado lá em Sodoma e Gomorra, aquelas cidades teriam subsistido até os dias que ele estava aqui, né? Os dias da sua carne, que ele aqui pregou e evangelizou. Então, as dificuldades, elas têm em todos os tempos, épocas e lugares. Então, a modernidade, a tecnologia, a IA, nada deve impedir nem realmente nos trazer
desânimo, tristeza, frustração, a gente sempre tem que estar preparado, né? Jeremias, o ministério dele foi de 40 anos, mas ele está dizendo aqui que 23 anos ele pregou e ninguém se converteu, povo do coração duro, né? Vamos continuar pregando, ainda que quando terminar, venhamos a entrar na arca, nós e somente a nossa família. Glória a Deus. Muito bem. Pastor José Carlos, mas essa questão dos tempos, né, que são outros, que são tempos difíceis também, a gente está vendo assim, muitas pessoas insensíveis, né? E mudando também a sua crença, dizendo, não, se você for uma pessoa boa, né, se fizer o bem, você tem um lugar no céu garantido, né? Ultimamente eu vi uns vídeos tá circulando na internet da Europa, né? O cidadão começa a caminhar lá e pergunta, você crê em Jesus? Não creio. Ou você quer isso? Você acredita em Jesus? Não, nem assim, pelo menos lá no vídeo, a tendência é que, né, os europeus não creiam em Cristo, assim, do modo geral, né? Mas assim, a nossa sociedade é um tempo difícil, pastor Zé, e a gente precisa manter o discurso, fortalecer o discurso, como é que é? Graças a Deus que o Evangelho sempre vai ser as boas novas. Ele renova a cada dia porque é a palavra de Deus. Jesus já nos tinha falado sobre os dias difíceis que apareceriam. E hoje nós estamos vivendo esses dias. Mas sempre vai haver pessoas cansadas e oprimidas pelo diabo e até mesmo pelo sistema. Nós vimos quantas pessoas se suicidando por causa do sistema. Pressiona de tal forma, a tecnologia ela é boa, mas faz parte da ciência do bem e do mal. Pois que o homem pecou no Éden e isso passou a afligir os homens. E o diabo ele não está brincando em serviço, está usando da tecnologia para frustrar as pessoas. Muitas pessoas, e principalmente muitos cristãos, estão realmente desatentos, não estão mais lendo a Bíblia, estão perdendo de fato a noção das coisas. Jesus havia falado que vinde a mim, lá em Mateus 11, 28, todos que estáis cansados e oprimidos, e só Jesus pode aliviar. Ele falou, a paz que eu dou, o mundo não pode dar, que é uma paz perene e permanente. O mundo, ele não tem paz para oferecer. Quando Jesus, ele fala em Marcos 16, 15, ide pregai, e não somente pregar, ensinar. Porque muitas pessoas não são ensináveis, mas aqueles que são, como eu estava citando das duas cidades, né? Pessoas que ouviam, mas, aliás, que escutavam, mas não ouviam. Que escutar uma coisa, ouvir é outra. Por isso que em Apocalipse fala, aquele que ouve e guarda. Então, muitas pessoas perderam esse interesse de ouvir a palavra e guardar no coração, porque ele fala assim, eu guardei, o salmista fala, né? A tua palavra no meu coração para aprender a não pecar contra ti. Então, só quem guarda a palavra de Deus, ele tem motivação para continuar. Jesus fala que dias difíceis viriam de fato, a ponto dele mencionar lá em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, essas duas letrinhas que compõem a palavra fé, que sem isso a Bíblia fala que é impossível alguém agradar a Deus, somente tendo fé. Então, Jesus, ele faz uma pergunta que realmente aconteceria nos últimos dias. Eu louvo a Deus porque a gente lendo a Bíblia cotidianamente, nós vamos aprendendo e vamos ensinando. Então, a maior motivação para que nós
continuemos a pregar o Evangelho. É a promessa de Jesus, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é a maior motivação para nós continuarmos a pregar o Evangelho, mesmo diante dessas circunstâncias tão adversas que nós estamos encontrando nesse tempo moderno. As pessoas dificilmente param para ouvir a palavra, mas você deve continuar. Deve continuar a pregar. Pregue a palavra em está tempo e fora de tempo. Não podemos parar, principalmente quando somos chamados para essa finalidade. E a liderança, os evangélicos de forma geral, foram chamados. Uma coisa que eu vejo é a grande comissão, né? Jesus pegou, escolheu aqueles homens e falou: vão. Nós estamos fazendo parte, porque o livro de Atos ainda continua. Vamos continuar a grande comissão, pregando o Evangelho, curando os enfermos, né? Dando a palavra para aqueles que estão cansados, oprimidos, porque somente, como o pastor Abraão nos antecedeu falando, é somente em Jesus que há salvação. Não adianta você querer ser bonzinho, faz parte, que você seja uma boa pessoa, que você possa realmente mostrar a sua fé através das obras. Tiago falou sobre isso. Então, mostre a sua fé através das obras, mas não ostente isso com a finalidade de adquirir a salvação. Porque a salvação, a Bíblia fala que foi dada de graça. Jesus pagou o preço. Então, para você vem de graça. Você não precisa estar subindo escada de joelho, pagando promessa, penitência, coisa semelhante, porque somente através de Jesus importa que os homens sejam salvos. 11h35, vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, que discute aqui este tema sobre essa questão dos novos tempos, né? Como falar do amor de Deus em uma sociedade que distorce a verdade. Já já de volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Cabelo cresce, a gente corta, bexiga enche até estourar. Brinquedo quebra, mas ainda dá pra aproveitar. Mas o dente a gente tem que conservar. Salgado é muito bom, doce é bem melhor. Mas nunca esqueça dos dentinhos escovar. Se não fica feio, dói, não dá pra mastigar. Dente, tem que cuidar sempre. Dente, tem que escovar sempre. Economize na festa do São João do Coração Mateus. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Não se culpe se você nunca cuidou dos seus pés com carinho. Em Vitória da Conquista, FAO Calçados. Aqui você encontra uma infinidade de modelos, masculino, feminino e infantil. FAO Calçados, uma opção para os seus pés se sentir bem cuidado. Praça da Bandeira, número 17, Centro. Fone 3421-4582, FAO Calçados. Casa das Soldas, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797, Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11h39 é um tema muito importante para a gente discutir, porque a sociedade ela vai, enfim, cada vez mais se desviando, né, do propósito de Deus. Até a Bíblia prevê que o pecado há de aumentar, né? A iniquidade irá aumentar, né? Multiplicar. E, pastor Abraão, porém, a igreja, os cristãos, eles têm sofrido uma pressão para adequar o discurso às realidades da sociedade atual. Então há quem diga que o nosso discurso está defasado em relação ao Evangelho e que a gente precisa ser flexíveis para agregar os novos pensamentos. E aí, pastor? E aí que eu não vejo nem Jesus nem os seus apóstolos fazendo essa proposição em nenhum lugar da Bíblia. Nem na que tem os livros apócrifos nós não encontramos isso. Jesus, é interessante, a gente fala dos tempos difíceis e, de fato, por multiplicar a iniquidade, proporcional ao período apostólico e que Cristo, na sua experiência terrena aqui, era difícil, era compatível, o mundo era proporcional, aliás, era até mais duro. Mais duro. O Império Romano em cima, com a guilhotina no pescoço. Desse jeito. Né? Os apóstolos sendo ameaçados e alguns mortos por pregar o evangelho. Vocês não podem mais encher esta cidade com esse nome, vocês estão pisteando a cidade com esse nome de Jesus, vocês não podem. Aí Pedro levanta e diz, pera ainda, é mais prudente obedecer a vós ou a Deus? Né? Depois foram presos, torturados, surrados, e eles saem de lá dizendo, nós estamos felizes porque não nos consideramos dignos de ter sofrido esse castigo por causa do nome de Jesus. E o Senhor ainda nos diz, olha que declaração maviosa, parece uma frase de uma poesia. Jesus diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de quem? De lobos. O problema é que nós estamos pensando que o evangelho, pregar o evangelho é Coven Scott, é piquenique. Não, Atos, o livro de Atos diz que para entrar nos céus é com muita tribulação, com muita dificuldade, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas a gente quer coisa fácil. Não tem, queridos. E aí quando eu olho para aqui a temática geral aqui, aí diz como falar do amor de Deus em uma sociedade distorcida da verdade. Lá já havia essa perseguição. Além do Império Romano, os próprios religiosos, saduceus, fariseus, e hoje nós temos saduceus e fariseus pós-modernos. Verdade. Entendeu?
O problema da igreja é que ela está se encolhendo, ela está perdendo força, ela está acovardada, ela está com medo de pregar essa verdade, com medo da oposição. Lá no período apostólico, o próprio Jesus sofria oposição o tempo todo, inclusive dos religiosos. E a gente às vezes fica com receio de falar, não é afrontar, nem constranger ninguém, porque constranger as pessoas em público é crime também. Nem precisamos ofender o objeto de adoração do outro, a devoção do outro, a crença do outro. Não! Nós só precisamos pregar o evangelho puro e cristalino, as boas novas de salvação. Agora, não adianta procurar salvação, como está aqui na pesquisa nos Estados Unidos, que Jesus não é mais o único caminho para a salvação. Em vez disso, acredita no mérito pessoal. Olha, queridos, o que é que diz aqui 1 João, capítulo 5, e o testemunho, versículo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, ou seja, a salvação. E esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem um Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Aí você vai lá para os Tessalonicenses, ou 1 João, capítulo 2, versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então não há como mudar isso, queridos. Agora, uma coisa é certa. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que na sua mente não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então me lembro do nosso reitor da nossa faculdade teológica, que foi o orador da nossa conferência de aniversário dos 42 anos da igreja no ano passado. Ele pregando, ele fez uma colocação lá que eu não me esqueço. Essa semana que passou, chamei a atenção dos membros. Você se lembra do que o pastor Jeremias Bento colocou aqui para nós? A gente está pensando que o diabo vem com uns artifícios, uns atalhos. Não. Ele está mexendo com a nossa mente. Ele está inoculando a nossa mente, a mente das pessoas, para que essas pessoas duvidem, descreiam. Aí a gente vai lá para Romanos 10, 17. O que é que nos diz? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é só essa questão do conduto auditivo, não. É a mente. A fé é lógica, a fé não é cega. A fé apela para a nossa razão de crermos que Jesus é o Filho de Deus. Então, Isaías 45, versículos 21 e 22, olha o que nos diz. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo, e fora de mim não há Salvador. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os povos da terra, porque eu sou o Senhor Deus e não há outro. Então não adianta fazer atalhos, buscar aí o que o pastor José Carlos diz, penitência, e culto, e missa, e isso, aquilo outro. Isso não vai fazer diferença alguma. O que vai fazer diferença é se nós cremos no Senhor Jesus e temos buscado diariamente andar nele. Como diz Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Assim, pois, como recebestes a Cristo Jesus, andai nele. E um verso paralelo, semelhante, está lá em 1 João 2,6. Ou 2,6. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então Jesus deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. O que é que ele fez? Pregou o evangelho. Você citou João Batista, pastor Silvio Rocha. João Batista deixou de pregar por causa da oposição? Terminou morrendo como? Perdeu a cabeça literalmente por pregar o evangelho e confrontar o povo ao arrependimento. A igreja está deixando de fazer isso e está aceitando, importando do mundo as coisas para cá para facilitar. Não. O caminho é apertado, é estreito, mas conduz à vida eterna. O caminho largo conduz à perdição. Muito bem, 11 horas e 47 minutos. Pastor Silvio, em dado momento do ministério de Jesus, ele foi abandonado por 70 discípulos. E o argumento dos que saíram, o abandonaram, foi que o discurso era duro. Talvez
Será que se Jesus mudasse o discurso, fosse flexível, aquela multidão não poderia ter voltado? Assim, então, existe uma pressão externa para que a igreja mude o discurso, venha adequar o seu discurso às mudanças da sociedade. E aí? A gente já percebe assim, algumas igrejas mudando o discurso, né? Alterando, aceitando o que não aceitava, né? Deixando de tocar em alguns assuntos. E aí? Importante que se levante os justos, né, para protestar contra isso. Alguém diga que tem que se contextualizar a palavra. Eu digo que Paulo, ele deu uma pisada na bola em Atenas. Ele disse, né, diz o capítulo 17 de Atos, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio da Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Nós sabemos muito bem o que ali aconteceu, né? Paulo Suânio, ele afirmou que Atenas, ele tinha mais imagens que o resto da Grécia. E estima-se que em torno de 30 mil imagens havia ali em Atenas. 30 mil imagens. Petrônio diz que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem, do que um ser humano, né? Tanto assim, Deus. De tantos deuses, né? Diga-se de passagem, Deus aí minúsculo, né? Exatamente. É minúsculo. Mas, olha, veja bem, ele falou de Deus, claro, né? O seu discurso aqui foi lindo demais, né? Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Glória a Deus. E a partir daí ele anuncia a Deus. Em outro momento ele fala assim, que nós temos que anunciar a Cristo e este crucificado. Que é o quê? Escândalo para os gregos, não me lembro mais, e loucura para os gentios, né? Mas não é para pregar Cristo, mas ele não pregou. Não pregou Cristo, e nem ele crucificado. Falou de Deus até o ponto em que eles falaram a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Mas deveria ser enfático, né? Ser realmente incisivo. Direto, incisivo. E pregar a Cristo, falar de Cristo. Cristo que morreu, que deu a vida por nós. Tá certo, pastor Israel, o documentário aí, não sei, ou a matéria que vem ao conhecimento nas redes aí, é que os europeus não querem mais ouvir de Jesus. Né? Já foi um berço, né, do Evangelho, que enviou missionários para o mundo, vamos dizer, para o mundo todo, mas hoje está morto, né? Espiritualmente morto. Pode um país, uma nação, morrer espiritualmente? Pode até uma igreja. Olha, eu preguei numa igreja que o meu sentimento é que quando eu fui ao banheiro, era que ali era um mausoléu. Era um lugar morto, onde o povo daquela igreja era um povo irreverente, sem temor a Deus, né? E longe de Deus, sem respeito, né? Sem amor ao próximo. Enfim, pode um continente se desviar dos caminhos? Pode. Deus sempre está enviando, no seu grande amor, na sua misericórdia e graça, enviando os seus servos. Foi o que Jeremias disse, né? Que antes dele já foram homens pregar o evangelho ali, profetas, os servos do Senhor. Inclusive o próprio Ezequiel, o profeta Ezequiel, Deus disse que ele deveria continuar pregando, que quer eles ouçam ou deixem de ouvir, eles vão saber que no meio deles teve um profeta, ainda que seja lá no juízo final, mas eles vão saber que ali teve um profeta. Muito bem. E aí, pastor Zé, o senhor é a favor que a igreja venha adequar o discurso ou a igreja precisa permanecer firme no discurso original do evangelho? Jamais a igreja deve ceder aos apelos mundanos e à modernidade.
A igreja, ela precisa usar os meios de comunicação hoje, é bastante amplo, para continuar pregando o que Jesus ensinou. Mas estão dizendo que o nosso discurso está defasado. Eu acredito que não. A partir do momento que o seu discurso tem amparo bíblico, a palavra de Deus é infalível, ela permanece para sempre, não há sombra de variedade em Deus. Então nós vamos pregar como Deus é. Eu anotei aqui que em Mateus 25, 34, porque as pessoas falam que todos os caminhos de forma religiosa levam a Deus. E eu acredito mesmo, piamente, que todas as religiões levam a Deus. Porque a Bíblia fala que diante do trono branco, todas as nações, línguas e povos haverá de estar, e todos se dobrarão diante de Deus e serão julgados. E a Bíblia fala que tem uma parte que está à sua direita, não sei se Deus tem direita ou esquerda, mas a Bíblia, para nossa compreensão, fala sobre isso. Que aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aos que estão à sua direita, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Então nós queremos, irmão, entender os tempos atuais, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que você precisa ter discernimento para que quando nós entrarmos, como o irmão falou, no meio dos lobos, nós sejamos sim como ovelhas, mas também tenhamos a prudência da serpente. Nós não vamos deixar nos corromper espiritualmente por causa de sugestões humanas. Quando falou da inteligência artificial, de fato, a fé jamais ela pode ser explicada por conceitos humanos, porque a fé é algo sobrenatural. Enquanto nós tivermos a fé na direção certa, que é a palavra de Deus, não tem inteligência artificial, não existe meios modernos que vai fazer com que a sua fé seja demovida do amparo bíblico. Então, enquanto nós tivermos fé e confiarmos nas promessas de Jesus, nós vamos ser, porque ele falou, somente aquele que perseverar até o fim. A iniquidade se multiplicou, o amor de muitos, quando fala muito, é quase na sua totalidade. Se esfriou nesses tempos modernos. Mas a Bíblia está falando para você, para mim, que aquele que for perseverante, assíduo até o fim, seremos salvos. Ô pastor Zeca, você me permite um adendo? Pois não. Essa pergunta que Gileus fez, que o colega está aí fazendo as considerações, isso não estaria implícito ou até explícito o fato de que nós estamos pregando, porque eu creio que não adianta pregar o evangelho, ainda que sacrossanto, a expressão que os nossos mais experientes chamam, né? O evangelho verdadeiro, mas está vivendo de uma maneira diferente daquilo que está pregando. Eu já disse aqui nessa rádio, num programa que eu tive aqui durante muitos anos, Conquista tem mais de 760 igrejas chamadas evangélicas. Agora, houve programa o dia todo de rádio, programas onde se prega a palavra. Eu digo, o problema, a nossa cidade não está mais precisando de ouvir o evangelho. Está precisando que aqueles que estão a pregá-lo vivam no primeiro. Então, pregar esse evangelho, ainda que verdadeiro, mas vivendo de maneira contrária, errada, é negar o próprio evangelho. Porque o pastor Edivaldo Tolentino Sodré, ele diz, prego o evangelho e nada mais. O evangelho, ele se basta. Foi Santo Agostinho, né, que está lá no muro do Colégio Paulo VI. Vá pelo mundo, prega o evangelho. Se necessário, use palavras. Então o problema é esse. Se a gente for pregar o evangelho, mas está vivendo de maneira errada, é melhor não pregar, fica em silêncio. Foi por isso que o apóstolo Paulo resistiu a Pedro na cara, porque ele pregava uma coisa e vivia outra. Então, é mais fácil você pregar com a sua vida do que com as suas palavras. Então, use a sua vida na presença de Deus, porque muitas vezes você vai passando e alguém vai dizer, ali vai uma mulher, ali vai um homem de Deus. Já está pregado o evangelho. Muito bem, gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores, obrigado por sua audiência também, a Melodia.
Chegando o Rádio Chofer, o Debate Melodia fica assim. Olha, amanhã, quarta-feira, né, 28 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.